Gênesis capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9. Essa minha versão é bem contemporânea, a versão da minha Bíblia, então talvez esteja diferente da de alguns de vocês. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo até aqui. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Me dá graça para conduzir esta mensagem e dá o favor de que os meus irmãos me compreendam. Agora, que o Teu Espírito seja efetivo e claro naquilo que eu não consigo ser, para que todos saiam daqui abençoados e edificados, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que uma preposição aqui, uma afirmação, ou um título até para esta mensagem, por conta desse texto que nós lemos, é o fator Babel e a promoção da glória humana. Eu vou explicar do que se trata essas coisas que eu estou falando. Mas antes, deixa eu pontuar aqui algumas questões. Eu vou ler bastante das coisas que eu escrevi hoje, porque eu tenho bastante anotações ricas e eu não gostaria de perder nada do que eu tive a condição de escrever ou de pesquisar. Nós estamos tratando aqui daquelas que são as gerações que viveram pós-dilúvio. Nós tratamos numa das mensagens passadas justamente sobre essa questão. A maldade humana tinha se tornado tão intensa que veio o dilúvio sobre toda a terra e a humanidade naquele instante finda, sendo preservado apenas Noé e a sua família. 8 pessoas são preservadas na arca. Desses que saem da arca, esses 8, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, os seus filhos sendo Sem, Cão e Jafé, deles advém toda a humanidade daí em diante. Isso quer dizer que um antepassado comum de todas as pessoas da terra, pelo menos um deles, é o próprio Noé, que foi o pai de todos aqueles que depois, tendo seus filhos, deram continuidade às coisas da terra. Então, o que nós estamos lendo aqui é algo que acontece posterior a esse instante do dilúvio, e as pessoas envolvidas são desse período entre o dilúvio ou pós-dilúvio e agora esse momento dessa torre de Babel que é levantada. Todos, então, são descendentes de Noé de alguma forma, especificamente por esses 3 caminhos: Sem, Cam, com M no final, ou Cão, depende da sua versão da Bíblia, e Jafé. É bem importante você pensar que nesse momento, pelo menos, só havia uma língua falada em todo o mundo daquele momento. Todas as pessoas daquela época falavam apenas uma língua. Se antes do dilúvio era só uma língua, nós não sabemos, mas nesse instante, pelo menos a língua que era a língua de todos, era a língua da família de Noé. Isso é importante pelo que vai acontecer depois. E alguns estudiosos chegaram a uma conclusão que possivelmente essa língua única que falava naquela época era o hebraico, que depois os judeus vão carregar junto consigo. Por quê? Se você for comigo aí no capítulo 10, então não feche a sua Bíblia, porque a gente vai andar alguns versículos, capítulo 10, versículo 21, e depois o versículo 25. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Éber. O que o autor de Gênesis está dizendo é que esse Éber era uma pessoa tão importante que todos os filhos de Sem são considerados também descendentes de Éber, porque o hebreu, a língua hebraica, descende desse camarada aqui, esse Éber. E o versículo 25 diz que Éber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg,
pois em sua época a terra foi dividida. Então, possivelmente, segundo os estudiosos, nesse momento é que se dá essa distribuição das línguas, onde as pessoas, cada um vão para o seu lado do mundo, e aí as coisas se espalham. O irmão Peleg recebeu o nome de Joquitã. Então, possivelmente a língua hebraica era a língua única naquele instante. E depois, quando se reparte as línguas, o hebraico continua sendo a língua da família de Eber, e as outras línguas são das outras pessoas que moravam que vão morar depois nas outras regiões. Uma quarta observação aqui é que essas famílias estavam se espalhando pela terra de acordo com a ordem que o próprio Deus deu. Então, capítulo 9, versículo 1 diz assim: Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, que é o que, aliás, nós estamos fazendo na nossa igreja, obviamente, né? Multiplicando aqui. Mas ele não termina aí, ele fala: encham a terra, ou se espalhem aí pela terra. A questão de se espalhar era uma ordem de Deus. E o que os filhos de Noé fizeram foi justamente isso. Quando eles vão tendo as suas famílias, cada um deles vai indo para um lugar, eles não ficam concentrados nos lugares, eles vão se espalhando. Então, só a título de curiosidade, os filhos de Sem vão ocupar uma parte do Oriente Médio até a Ásia Oriental. Então, isso vai até a China. Os filhos de Sem, os semitas, vão tomar toda essa parte e vão embora. Então, toda aquela parte ali do Afeganistão, até passando pela Índia, indo para a China, são os semitas. Os filhos de Cã vão ocupar o norte e o leste da África. Então, até alguns dos filhos deles, se você estiver lendo o Antigo Testamento, você vai ler que o nome dos filhos deles são nomes de algumas cidades muito importantes, que depois ganham outros nomes que nós conhecemos, como Etiópia, por exemplo, né? São alguns dos filhos desse Cã. Então, o norte e o leste da África são ocupados e povoados por esses filhos de Cã, assim como uma parte da Palestina também, e a Arábia, algumas partes do Oriente Médio. Que, por exemplo, um dos filhos de Cã vai dominar uma área que nós entendemos, por exemplo, como Canaã. Um dos filhos dele chamava-se Canaã. O Jafé é quem vai ocupar a Europa ocidental e oriental, ou seja, desde a Espanha, passando pela Grécia e indo até a Rússia. Se você pensar no mapa aqui, toda aquela parte de cima. Então, basicamente, é assim a distribuição dessas famílias. Eles estão se espalhando. E, após o dilúvio, uma expectativa de vida média das pessoas era de 400 anos. Eu sei que tem gente que fala: não, pastor, isso é absurdo, mas você acha ruim viver 400 anos? Lê os caras que viviam antes do dilúvio, viviam até 900. Então, você vai achar pior, né? E essa idade foi se diminuindo por algumas questões, e uma delas é justamente essa que nós estamos falando aqui. Nós vamos tratar essa questão. Então, uma expectativa média de idade é de 400 anos, porque alguns viveram até 600, outros viveram um pouco menos, até 200 e poucos anos. Mas isso sempre de modo decrescente. Quando chega lá em Moisés, Moisés vive menos de 100 anos, né? E ele já chega na idade que é a idade que nos nossos tempos é mais ou menos também uma média de idade que nós temos. Ok. Uma coisa importante de se notar aqui é que o acúmulo de conhecimento aumentava de modo que os avanços tecnológicos que tinham naquela época eram inimagináveis. Por que é importante pontuar essa questão? Porque quando nós vemos algumas coisas dos povos do passado, eu tenho certeza que se você já teve a curiosidade, ou na escola, se você se lembra, de estudar os povos, por exemplo, como os egípcios, como que eles tiveram a tecnologia para fazer as coisas que eles fizeram. São coisas que deixam qualquer um intrigado, e tem várias teorias para tentar responder essas questões. Então, nessa época, eles já tinham uma tecnologia, por exemplo, para desenvolver um tipo de construção civil que eles fizeram uma espécie de uma torre, que era tão alta que eles diziam que ia alcançar o céu. Já naquela época, nós estamos falando de muito tempo atrás, alguns 1000 anos para trás. Então, esse acúmulo de conhecimento gerou avanços tecnológicos inimagináveis. Por quê? O tempo de vida que eles tinham permitia que eles pudessem aprimorar os conhecimentos que eles vinham tendo a partir de uma só pessoa. Ela podia dar seguimento num conhecimento dela. Então, por exemplo, nós tivemos agora recente Albert Einstein. Ele não viveu 400 anos. Imagina o Albert Einstein tendo a possibilidade de ter 4 vidas como ele teve, seguidas, ininterruptamente, um período de 4 vidas, como é que ele teve, para desenvolver as coisas que ele pensou, a condição de
tecnologia e de ciência que seria possível a partir do Albert Einstein. Mas isso era o que acontecia naquela época. As pessoas, os grandes homens inteligentes, os grandes homens poderosos e conquistadores, vivendo a quantidade de tempo que viviam, tinham condição de desenvolver mais pensamentos e inteligências e culturas do que hoje nós temos no espaço curto de tempo que nós temos. É óbvio que hoje nós estamos amparados pela tecnologia, por exemplo, como a internet, como os livros, por exemplo, que nós temos, os acessos que nós temos às bibliotecas. Isso obviamente facilita o nosso conhecimento e a continuidade de pensamento de pessoas anteriores. Mas naquele momento histórico, isso daqui era revolucionário, isso era tremendo, né? É importante notar que homens fabulosos viveram naquela época. Lê comigo, capítulo 10, do versículo 9 até o versículo 14. Olha o que fala de um camarada chamado Nimrod. Capítulo 10, versículo 9. Vou ler desde o 8. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Até o 14. Misraim foi um antepassado... até aqui tá bom. Esse homem, por exemplo, esse Nimrod, foi um conquistador tão poderoso que se assemelha a alguns mais recentes, pelo poder que ele teve de expansão dos seus domínios e desenvolvimento de outras tecnologias. Ele foi conhecer todo mundo que era valente naquela época, a pessoa importante, para aquele momento histórico era dito: você está parecido com o Nimrod. É como a meninada da minha época, quando a pessoa... Eu estou tentando ter uma linguagem mais bonitinha, porque nós temos muitos visitantes hoje, né? Então vocês veem que eu estou bem comportado, mas eu não sou assim, então eu vou fazer do jeito que eu sou. Então o cara, né, na época quando eu era mais jovem, quando era o cara da pá virada, falava: mano, esse cara é um giraia, né? Esse cara aí é não sei o quê. Usava exemplo assim, eram personagens da época que simbolizavam um poder maior, né? Um cara venenoso, né? O que sei lá o que se é hoje, sei lá, como que exemplo eu poderia dar hoje? Sei lá o que se fala, estou muito velho já. Mas naquela época, quando o cara era o cara, falava assim: é um Nimrod da vida. Se hoje um moleque está jogando bola e joga bem, fala: é um Neymar que está surgindo aí, porque é alguém que está em evidência. Naquela época o Nimrod era um mito público tão grande, levando em consideração que não tinha internet nem televisão, mas era tão conhecido naquele mundo que todo mundo, quando ia falar de alguém que era importante, citava esse camarada. Então, nós tivemos pessoas desde aquela época de grande expressão, homens fabulosos, que são tão expressivos que vão ser lembrados muito tempo depois, como por exemplo na boca do profeta Miqueias. Depois, a engenharia civil estava avançadíssima. Nós vemos aqui novas formas de construção, como essa ideia da torre ir até o céu. Para vocês terem uma ideia, antes deste momento histórico, as coisas que eram construídas a partir do que já tinha. Então, por exemplo, tinha uma pedra, uma gruta, os caras faziam suas construções daquela forma. Mas aqui eles começam a desenvolver materiais para que construam as coisas do jeito que eles acham mais pertinente. Então, aquilo vai aumentando. Mas qual seria a intenção da construção dessa torre de Babel? E aqui começa o mais importante para o que temos a falar. Alguns vão falar que essa Babel era uma tentativa de fugir do dilúvio, porque o dilúvio tinha acabado de acontecer, as pessoas estavam se espalhando, mas havia no meio das pessoas o medo de que qualquer hora houvesse outro dilúvio. Então, para que, havendo outro dilúvio, fiquemos a salvo, vamos fazer uma torre muito alta. Mas não pode ser isso. Porque se fosse fazer uma torre alta, para fugir do dilúvio, não faria numa planície, faria numa montanha. E eles estavam numa planície aqui. Então não pode ser essa a razão deles, a intenção por trás da construção daquilo, né? Eles teriam construído no monte. E a ideia também não era apenas construir uma cidade, porque é o que eles dizem: vão construir uma cidade e vão fazer uma torre. A ideia não era apenas construir uma cidade, tinham coisas que estavam por trás disso. E como que nós temos essa certeza? Porque nós vemos que Deus vai se opor a essa construção. E Deus não estava se opondo à construção das outras cidades que estavam sendo criadas. Então o problema deles não era nem para fugir de um possível dilúvio, e nem apenas uma ideia megalomaníaca de construir uma metrópole,
uma mega cidade. Não era isso que estava no coração deles. Tinha outras coisas, e eu quero tentar enumerar pelo menos duas aqui. Primeiro, produzir uma rede de conhecimento tão densa, que teriam o que hoje nós chamamos de universidade, ou teriam o alcance daquilo que nós entendemos hoje por web. Eles estavam restringindo todos os grandes pensadores ali num determinado local, para que aquela cultura e aquele conhecimento fosse fomentado de tal forma que eles seriam o que hoje nós temos na universidade. Essa condição de conhecimento, de inteligência, de progresso que nós temos hoje. Era essa a ideia deles, a primeira. E teriam uma quantidade de informações que nós, para os nossos dias, temos hoje na web. É óbvio que salvando aqui as proporções. Mas a segunda intenção que eu vejo, e eu estou dizendo, vocês vão entender por que eu estou falando isso já. A segunda intenção é manter a unidade dos planos que eles já tinham feitos. Então vai comigo aí no versículo 6. Olha, nós lemos o capítulo 11, versículo 6. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Deus estava dizendo, eu estou acabando com isso que eles estão fazendo, porque eles estão com uma intenção no coração. E se eles levarem a cabo essa intenção que eles têm no coração, ninguém para eles daqui para frente. Então eu preciso dissolver isso agora, antes que isso seja levado adiante. E o versículo 4, voltando só um pouquinho atrás, diz assim, depois disseram, venha, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Eles tinham algumas intenções. Vamos construir uma cidade, vamos fazer uma torre para que o nosso nome seja conhecido, nos tornemos famosos e a gente não seja, por conta disso, espalhado pela terra. E aqui eu quero tentar interpretar para vocês o que significam essas coisas. O que eles queriam com a construção dessa cidade? Não era apenas mais uma cidade. Era fomentar um sistema político e cultural para um tipo de vida que é construído por seus próprios princípios, longe das diretrizes de Deus. Preste atenção nisso. Deus havia falado, nós lemos, Deus disse, tenham filhos e se espalhem pela terra. E o que é que eles dizem? Não, nós não vamos nos espalhar, nós vamos ficar juntos aqui. O que eles estão dizendo é o seguinte, nós temos condição de saber o que é melhor para nós, não precisamos da direção que Deus tem para nós. Nós não precisamos das diretrizes de Deus para a nossa vida e para a nossa sociedade. Nós sabemos o que é melhor para nós. Não vamos ouvir a Deus. Nós vamos ouvir a cada um de nós, porque nós sabemos o que é melhor para nós mesmos. Deus disse uma coisa, mas nós não vamos seguir a Deus. Nós temos condições de instituir um sistema onde Deus não é mais necessário. As instruções de Deus não são necessárias, porque até agora o que está acontecendo é, Deus cria o mundo, Deus põe Adão e depois Eva no jardim, institui ali o padrão de como o mundo deveria ser, de como as coisas deveriam ser, saindo do jardim, saindo do Éden, Deus ainda fala de alguma forma com eles, ainda mantendo-os num padrão, mesmo quando eles estão querendo errar, que é o caso, por exemplo, de Caim, quando vai matar Abel, Deus intervém na humanidade, até no momento do dilúvio. O que eles estão fazendo aqui é o seguinte, nós não queremos a intervenção de Deus, nós vamos criar um sistema que é possível vivermos sem que Deus se intrometa. Nós não queremos Deus no nosso negócio, é isso que eles estão dizendo. Quando eles vão para construir essa cidade, da forma que estão construindo, eles estão dizendo, nós não queremos que Deus se intrometa na nossa vida. E quando eles vão construir a torre, a ideia que tem no coração deles, aliás, o que diz o texto é que a torre estava pretendendo chegar até o céu. Uma outra tradução possível é uma torre que tenha um céu no seu topo. Porque dá a intenção a mesma do que nós vamos tratar aqui. A ideia de subir até o céu é de ter uma condição de, inclusive, manipular as divindades, porque aqui eles não acreditavam em um Deus apenas. Eles acreditavam em mais de um Deus. Eles queriam ter o poder, a condição de manipular as divindades ou se tornar sua própria divindade. Porque a ideia era assim, já que nós não queremos a intromissão de Deus, porque Ele quer fazer no nosso meio, nós é que temos que saber o que queremos para nós. Então vamos manipular as divindades de acordo com as nossas necessidades, ou vamos nos tornar nós mesmos o nosso próprio Deus. Isso é o que está acontecendo ali em Babel.
E aí, por conta disso, por fazer isso, a intenção deles era se tornar célebre, ou como diz a tradução mais comum, queriam fazer com que o nome deles fosse conhecido. Eles queriam anunciar a sua própria grandeza e a sua glória. O que eles queriam era anunciar para os outros povos com aqueles monumentos, ou com aquele monumento, dizendo para todos assim: nós somos inteligentes, temos a melhor cultura, a melhor sociedade, nós temos a forma correta e adequada de viver, e isso precisa ser perpetuado. As outras gerações, as outras nações precisam saber quem nós somos. Quando não estivermos mais aqui, vão lembrar o nosso nome. Nós queremos nos tornar célebres. Isso é o que estava acontecendo em Babel. Mas qual é a intervenção de Deus naquele momento? Qual é a resposta de Deus para aquela construção de Babel? Primeiro, versículo 7, lê comigo de novo, versículo 7 diz assim: venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. A primeira atitude de Deus, Deus atrasou o plano deles, dificultando aquela construção. Tanto que eles pararam de construir. O que foi que Deus fez? Deus disse: eles estão juntos para que pela comunicação cresçam. Eu vou fazer com que eles não consigam se comunicar. E assim eles não vão conseguir continuar com esse negócio que eles estão. A primeira coisa que Deus faz é atrasar aquele plano, dificultando a comunicação deles. A segunda atitude de Deus é que Deus frustra a ambição deles de se tornarem conhecidos. Com aquela atitude de Deus, Deus frustra a intenção deles de ficarem conhecidos. Por quê? Você leu aí na sua Bíblia qual é o nome desses que queriam ser famosos? Não tem nome deles. Sequer o Gênesis vai falar quem são essas pessoas. E nenhuma outra história dos povos antigos os cita. A intenção deles era ficar famosos. Mas o que Deus faz, frustra a intenção deles de ficarem conhecidos. Agora, eu gostaria de levantar uma questão aqui. O que Deus fez com eles foi um ato gracioso de Deus, bondoso de Deus, não foi um castigo. Quando Deus faz aquilo com Babel, separando aquelas línguas, não foi um castigo para eles, embora eles estivessem pecando contra Deus. O que Deus faz ali com eles é um ato de graça, porque se eles continuassem fazendo o que estavam fazendo, eles iam se destruir a si mesmo, tendo a intenção de construir algo bom, eles iam se destruir a si mesmo, que é o que acontece com toda mentalidade megalomaníaca como desses homens aqui. Bem, essa foi uma parte da mensagem, eu sei que foi bem cansativa, porque eu só falei história, e agora eu preciso fazer algumas aplicações, o que isso tem a ver com a gente, porque isso tem a ver só com Babel, e aqui entra propriamente dito a minha mensagem para o coração de vocês. Eu quero falar do que eu chamei no título da minha mensagem de fator Babel. Por que fator Babel? Porque essa história de Babel, alguns interpretam como mito, nós cristãos entendemos como uma realidade. Essa história de Babel não ficou presa lá atrás. Tem se perpetuado e tem chegado até nós, esse mesmo espírito, essa mesma mentalidade que os homens tinham naquele tempo de construir aquela torre, continua até hoje, está nos nossos tempos, está nos nossos templos, está nas nossas cidades, está nas nossas políticas, tudo que nos envolve, o sistema do qual fazemos parte, que estamos inseridos, tudo isso está de alguma maneira influenciado pelo que eu chamei de fator Babel. Aquilo que aconteceu naquele momento histórico vem acontecendo ao longo dos tempos e chegou aos nossos dias. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou falar. Primeiro, a construção de Babel foi interrompida por Deus, mas o ser humano ao longo dos anos a tem reconstruído. Aquela Babel parou de construir, porque os homens não conseguiam se entender. Mas ao longo dos anos, com toda a possibilidade que o ser humano vai adquirindo de se compreender, ele vai tentando fazer a mesma coisa, dia após dia. E aí, se você lê o Novo Testamento, por exemplo, você vê que lá no livro do Apocalipse, que é um livro que não relata apenas o fim das coisas, mas a história como um todo. Então, o Apocalipse não é um livro do futuro, mas é da história. Nós vemos Babel personalizada no outro nome que Babel recebe depois, Babilônia. Babilônia é Babel. E o Apocalipse trata que o sistema que governa o nosso mundo é chamado de Babilônia. Ou seja, a Babel não acabou lá atrás. A Babel continua nos nossos dias e não diz respeito só àquela questão das línguas. As culturas, ouçam isso, assimilem, por favor.
as culturas e as ciências têm buscado levar o ser humano a uma vida sem Deus, onde Deus não é mais necessário. Assim como em Babel, eles estavam acumulando conhecimento e pessoas para fazer eles mesmos uma sociedade onde Deus não era necessário, onde a intervenção de Deus não era mais necessária. Hoje, nos nossos dias, as ciências e a cultura têm buscado produzir uma sociedade onde não seja mais necessária a intervenção de Deus. Eu sei que nós vivemos no passado, nós não passamos por isso, mas nós tivemos num passado recente, o que foi chamado de Idade das Trevas, num domínio, infelizmente, cristão do mundo daquela época, da igreja dominante daquela época, aonde as coisas ficaram tão sombrias e manipuladas pela religião, que todos queriam fugir das religiões. Mas hoje, como as pessoas ganharam já, de uma certa forma, independência das religiões, e a grande maioria daqueles que são os estudiosos dos nossos tempos são pessoas que não dão a mão para nenhum tipo de religião, a proposta que vem vindo, e não é nova essa proposta, é que cada vez mais a nossa sociedade, a nossa vida, o nosso mundo, o sistema que nos governa, seja um sistema totalmente afastado da intromissão de Deus. Então, em todo tempo nós vamos ver uma sociedade que vai interferir para que as questões que estão ligadas a Deus não interfiram mais nas questões que dizem respeito à sociedade. Por exemplo, nós compreendemos pela palavra de Deus que Deus fez homem e mulher. Nós compreendemos isso pela palavra. Não é uma questão só da ciência, não é uma questão só da genética, falar dos cromossomos. Nós entendemos pela palavra de Deus que Deus fez homem e Deus fez mulher. As coisas chegaram num ponto em que estão querendo impor, a partir das escolas, que as crianças não sejam mais identificadas pelo seu gênero, que não sejam mais reconhecidas como meninas e como meninos. A proposta, isso não é uma história em quadrinhos, isso é a realidade do nosso país hoje. A proposta é para que a referência às pessoas seja meninix, com X no final. Porque daí não é menina nem menino, porque quando essa pessoa crescer, ela decide o que ela quer para a vida dela. E aí quando alguém tenta defender alguma coisa a respeito disso, fala, não, mas nós não estamos mais em tempo de ouvir o que um livro velho, arcaico e ultrapassado tem a dizer. Nós entendemos que é assim que tem que ser as coisas. Eu estou citando um exemplo só. Nós temos diversos exemplos na nossa sociedade, que tentam demandar para nós novas formas de viver, trocando aquilo que nós chamamos e entendemos de a lei de Deus, por aquilo que eles chamam de ética e conceitos humanistas. Eu não sou contra as questões éticas, não sou contra os humanismos possíveis. A questão não é essa. Mas substituir as questões de Deus por isso é um problema. Dizer que nós temos condições de saber de fato o que é melhor para nós, é isso que a ética propõe. Temos um certo convênio entre os nossos pensares, de modo que nós mesmos venhamos chegar na conclusão do que é melhor para nós. E assim, tanto a moral quanto a ética vai mudando conforme os tempos vão passando e as sociedades vão se adaptando a essas questões. Então, por exemplo, na moral e na ética, as sociedades estabelecem padrões do que é o melhor para o seu próprio convívio. E, por exemplo, algumas questões são contrárias ao que a Bíblia diz que é certo e que é errado. Em dias como os nossos, que os sociólogos alguns deles vão chamar de que nós estamos num tempo de questões líquidas, onde nada é mais sólido, nada é mais absoluto, não temos mais absolutos, tudo é relativo. O que é bom para você não necessariamente é bom para mim. Num ambiente desse, de uma sociedade líquida, não há, por exemplo, absolutos. Então não existem verdades. Não existe certo e errado estabelecido. Existe o que é conveniente para o nosso mundo, para a nossa proposta de viver em comunidade. Então o que a sociedade tem imposto não existe certo e errado.
E sabe quem fomenta e ajuda a levantar essas questões? As novelas, que alguns de vocês assistem. Ajudam a fomentar essas questões e promover ideologias de que não há absolutos. Por exemplo, a Bíblia diz, isso não deve ser feito. E a sociedade diz, não, mas vamos relativizar. Não, não tem que relativizar. O que Deus diz sim, é sim. O que Deus diz não, é não. Isso é lei. O que é lei de Deus é lei. Mas essa mentalidade de Babel, esse princípio que vem lá de Babel, esse fator Babel, vem sendo trazido e tanto a cultura quanto a ciência vem promovendo uma vida e um mundo sem que Deus seja necessário. Eu vou dar um exemplo da ciência. Nós que somos cristãos, cremos na palavra de Deus, e por mais que você não queira ser um criacionista, na pior das hipóteses, você precisa concordar, sendo um cristão, que Deus foi quem criou todas as coisas. Se você acredita que Deus criou todas as coisas fazendo uma a uma, você é um criacionista, por exemplo. Tem alguns cristãos que falam, não, Deus criou a questão inicial e daí tudo deu corda no relógio e as coisas foram acontecendo depois, consecutivamente. Alguns cristãos pensam assim. Mas na pior das hipóteses, foi Deus quem fez. E o que é que a ciência e a filosofia vêm tentando provar ao longo dos anos? Que Deus nem existe, então Deus não criou nada. Ou tudo é autoexistente, ou tudo vem do nada. Só que do nada não sai nada. É os problemas deles. Aí eles falam, então tinha alguma outra coisa, uma forcinha. Mas eles não chamam de Deus. E alguns cientistas, para provocar a questão, encontraram uma partícula que dizem ser uma partícula inicial de todas as coisas, e a chamaram de partícula de Deus. Que não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com questões naturais. E aí um cientista, por exemplo, que nós estudamos isso na escola, e os seus filhos estudam isso na escola, aprendem, por exemplo, que o ser humano é uma evolução do macaco. Pastor, mas você está defendendo coisas tão arcaicas no púlpito? Estou sim. Nós aprendemos que tudo é fruto de uma evolução de uma espécie para outra. Isso é o que a ciência vem tentando mostrar para desacreditar da necessidade de Deus, porque onde tudo acontece sozinho, não há necessidade de Deus. O que a ciência tenta colocar para a gente? Não há necessidade de Deus, porque nós somos capazes de fazer o que ninguém faz. Então, por exemplo, se você ler o Antigo Testamento e até o começo do Novo Testamento, você vai ver que uma das piores desgraças e enfermidades que existia era a lepra, que hoje é chamada de hanseníase. Você pode ir em qualquer hospital e você vai ver que quem tem hanseníase tem um tratamento para isso. A ciência evoluiu, e eles tomaram na mão o canudo de criadores e reformuladores de todas as coisas e estão se auto-intitulando Deus. Pastor, você é contra que a ciência faça isso? Não, pelo contrário. Deus ajude que eles encontrem cura para tudo. Mas eles não podem tirar Deus das questões achando que são eles quem fazem. Quando aqui eles começam a fazer as suas pedras, começam a fazer o seu tijolo e começam a construir por si mesmo a rocha, eles falam, nós não precisamos de nada do que já existe, nós fazemos a nossa própria vida, nós fazemos as coisas acontecerem, nós não precisamos ter uma gruta para morar, nós construímos a nossa casa, nós somos donos do nosso destino, da nossa vida. O fator Babel está inculcado nas ciências e na cultura, de modo que dia após dia há uma desnecessidade de Deus. Quanto mais passam os dias, mais nós somos influenciados a que Deus não exista. E sabe qual é um dos problemas disso? É que as religiões, com medo disso e não sabendo como lidar com isso, estão lidando de forma errada com a questão. Estão tentando tornar das religiões negócios atrativos, onde as pessoas querem fazer parte deles, porque eles estão com medo da concorrência dos que não são religiosos. Então, para não perder os seus adeptos, façamos coisas que atraiam as pessoas, vamos ganhá-las pelas suas necessidades, pelos seus desejos e pelas suas cobiças. E nós vemos, dia após dia, as igrejas, não vou falar nem de outras religiões, igrejas evangélicas, dando a mão para todo o sistema comercial e vendendo coisas, barganhando Deus, barganhando as coisas de Deus,
para fazer com que as pessoas não se afastem de Deus. E o que é que nós temos visto? Cada dia mais pessoas se afastando de Deus, decepcionadas com Deus, porque supostamente Deus fez promessas e propostas que Ele não está cumprindo. Promessas essas que certos homens e mulheres se dizem mediadores, estão dizendo que Deus está fazendo. Quando chegar no dia do juízo, nós teremos uma grande surpresa, porque Deus vai falar assim: eu nunca falei na tua boca, eu nunca disse, eu nunca prometi o que você prometeu para esse povo, você os enganou, eu não disse, esse povo ficou iludido, com falsas promessas, mas isso faz parte da falsa Babel, porque se por um lado a ciência e a cultura tenta nos afastar de Deus, as religiões estão completamente contaminadas, porque estão criando deuses manipuláveis. Só que esses deuses que no Antigo Testamento se chamava Baal, por exemplo, se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver um deus chamado Baal. Baal é o deus da agricultura e da chuva para eles. Então eles faziam sacrifícios para que chovessem, porque eles eram populações agrícolas. Vamos manipular um deus dando-lhes oferenda. E hoje os deuses, por causa de preconceitos no mundo ocidental, por exemplo, só estão deixando de ser Baal, estão ganhando nomes que nós conhecemos. Sabe qual é o nome de um dos deuses, de muitos crentes que tem por aí, que parece o nome do seu Deus? Jesus. Mas é um Jesus que atende, por exemplo, a promessas que os outros fazem, atende a campanhas que os outros fazem, atende a votos que os outros fazem, é um Deus manipulável. Então é assim, as pessoas vão às igrejas, dão o seu dízimo e esse Deus tem que fazer alguma coisa por elas. As pessoas vão às igrejas, pagam promessas e esse Deus tem que fazer coisas por elas. As pessoas vão às igrejas e cumprem com os rituais, então esse Deus tem que fazer coisas por elas. Gente, isso é lidar com divindades como se lidava no Antigo Testamento com Baal. Jesus não nos atende pelo que fazemos. O nosso Deus e Pai de Jesus Cristo não nos abençoa porque nós fazemos coisas para Deus. Deus não abençoa ninguém porque se alguém dá dízimo na igreja. Deus abençoa as pessoas porque Ele ama as pessoas. Deus não dá vida para as pessoas porque elas fazem coisas boas. Deus dá vida para as pessoas porque Ele ama as pessoas. Não depende do que nós fazemos, depende do que Ele quer fazer. É o amor dEle, é a bondade dEle o tempo todo. Mas eu sei que o tempo todo está sendo pregado por aí que Deus é manipulável. E como se manipula Deus? Fazendo coisas para Ele. Então eu ouço muito isso. Poxa, pastor, por que minha vida está tão mal? Eu sou dizimista, eu vou no culto toda semana, eu faço tudo certinho, por que minhas coisas não dão certo para mim? O que essa pessoa está querendo dizer e não está percebendo é assim: eu estou pagando para Deus para Ele me abençoar, por que Ele me abençoa ainda? Eu estou cumprindo com a minha parte no acordo, e a minha pergunta é: que acordo? Que acordo? Deus é fiel a você porque Ele não pode mudar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus não está condicionada à tua fidelidade. A fidelidade de Deus depende tão somente do fato de Ele ser Deus e ser bom. Deus faz chover sobre bons e sobre maus. A bênção de Deus vem sobre todos, não vem só sobre os crentes. E tem gente achando que faz coisa, mas isso é o quê? É um fator Babel que está inclusive dentro das igrejas, que faz com que os líderes religiosos se corrompam, e faz com que o povo viva nessa sede gananciosa, dessa barganha que compra coisas com Deus. E quando não compra coisas com Deus, vira o seu próprio Deus. E aí ele, por exemplo, vai na igreja, ou acontece uma situação na vida, e ele manda que as coisas aconteçam, ele nem precisa orar mais, porque orar é coisa de gente fraca. Então quando eu quero que uma coisa aconteça, por exemplo, estou doente, o que eu faço para não estar mais doente? Eu determino a minha cura, eu dou uma voz de comando para que as coisas aconteçam, porque eu me tornei Deus. Eu não preciso mais suplicar a Deus, falar com o Pai para que Ele faça as coisas de acordo com a sua vontade. Eu mando, porque agora eu construí uma torre e eu subi para o céu, e estando lá em cima, de cima eu faço o que eu quiser. Babel, o fator Babel está dentro das igrejas, não só na ciência e na cultura. E para encerrar, qual a resposta de Deus para esse fator Babel? Eu disse qual a resposta de Deus para Babel lá atrás. Qual é a resposta de Deus para o fator Babel? Por sua graça, Deus tem ajudado que a humanidade não se destrua sozinho. Porque se lá atrás, confundir a língua dos homens foi um ato de graça, hoje ainda continua sendo um ato de graça, que o ser humano, com a sua própria inteligência, não se destrua.
Olha, irmãos, quando o Albert Einstein pensou nas coisas que pensou, ele não estava fazendo o que fez, manipulando os átomos, manipulando o mundo atômico, com a intenção de que criassem depois dele a bomba atômica. Quando os homens inventaram, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? Quando o Santos Dumont inventou o avião, ele não tinha no coração dele que aquilo seria utilizado para soltar bombas nos países e nas pessoas. Nós, seres humanos, temos criado coisas que são nos úteis, mas que podem ser também a nossa desgraça. Só para vocês terem uma ideia de como Deus ainda está segurando para que as coisas não aconteçam, agora você sabe que está acontecendo um problema mundial. Está acontecendo um problema mundial. Vocês que não me conhecem, me perdoem a minha franqueza e as minhas palavras. Dois idiotas, estão cada um com o dedo num botão, achando que eles estão num videogame. O Donald Trump dos Estados Unidos e o outro marmota lá do país oriental. Esses dois espíritos de porco estão prestes a fazer uma guerra nuclear, só para falar quem tem mais poder. São duas crianças que cada uma levou uma bola para jogar bola. Eles querem que a bola deles aqui esteja no jogo. Sabe o que tinha que acontecer? Pegar essas crianças no colo e bater o bumbum deles e deixar eles de castigo. Essas crianças. Só que esses idiotas, esses imbecis, podem dizimar uma nação inteira, quiçá mais do que isso. Porque se o Trump disser, acaba, é a China ou a Coreia do Norte? Se o Trump disser, acaba com a Coreia do Norte, acabou. É um botão que o cara aperta, game over. É coisa de videogame mesmo. No videogame tem armas especiais quando é jogo de guerra. Você usa em certos casos. Se os caras apertar o botãozinho ali, acabou. Está na mão de um homem. Um homem. O poder de acabar com tantas pessoas. Você acha que isso é pouco? Os cientistas querendo descobrir muitas coisas, eles vasculhando o universo, eles chegaram à conclusão, quando eles pensavam no vácuo, por exemplo, eles pensavam que ali no vácuo não tinha nada. Então, a gente sempre ouve falar, né? Tem alguns filmes, aí tem aquelas explosões, e a explosão fora do planeta Terra faz aquele barulho. Vai falar, não dá, porque o som não propaga no vácuo. O que é o vácuo? O vácuo não é nada. E aí o cientista descobriu que o nada não existe. Deixa eu explicar. O nada não existe. Onde as pessoas acham que é nada, tem alguma coisa. Porque o que a gente acha que existe chama-se matéria. Onde não tem matéria, não tem nada? Não existe a possibilidade do nada ali. Onde não tem a matéria, tem o que se descobriu e se chama de antimatéria. Sabe qual é o problema? Os cientistas decidiram manipular a natureza de modo a isolar uma partícula de antimatéria. E aí eles fizeram, eu não me lembro agora o nome da cidade, tem uma cidade que ela é inteira, tem um túnel, procura isso na internet. E não é teoria da conspiração não, isso são pesquisas científicas. Um túnel embaixo da cidade inteira. Onde que é? São 3 países, estou falando de uma cidade. Bem, em algum lugar da Terra aí, tem um espaço subterrâneo onde os testes são feitos. E eles conseguiram isolar essa antimatéria. Qual o problema? Se você é bom de matemática, ou se você pelo menos foi na escola e lembra de alguma coisa da escola, vamos lá. Menos 1 com mais 1 dá? Vamos fazer o contrário. Eu tenho uma bala. Vou ajudar vocês. Eu tenho uma bala. Eu tenho uma maçã. Eu como essa maçã. Com quantas maçãs eu fiquei aqui? Nenhuma, muito bom, vocês estão indo bem. Aí o cara tem uma matéria e ele tem a antimatéria. O que você acha que eles podem produzir com isso daí simplesmente solto em qualquer ambiente? Uma destruição de tudo, porque é uma cadeia de eventos. É assim que funciona a bomba atômica. Você desencadeia uma separação daquelas partes da molécula, do átomo, e uma dessas partes bate na outra, que separa a outra,
essas moléculas, e bate na outra, e bate na outra, e bate na outra. Isso é uma explosão nuclear. O que esses caras têm na mão agora é um elemento que pode simplesmente desintegrar tudo. Assim. Agora você está aqui, daqui a pouco já não está. Assim. Por que isso não aconteceu ainda? Porque Deus, com sua muita misericórdia, vai conservar a humanidade até que Jesus volte para julgar a todos. Como Deus interveio na Babel lá atrás, Deus está intervindo agora, nessa Babel aqui, para que tudo não acabe. Pastor, você está sendo muito apocalíptico. Não, agora eu vou ser apocalíptico. E eu quero trazer uma questão que eu sei que eu não vou ter tempo para abordar toda, mas eu quero fomentar uma questão aqui. Esse sistema aonde Deus está sendo anulado, não há mais necessidade de Deus, e aonde as religiões criam deuses manipuláveis, ou tornam as pessoas seu próprio Deus, são, na verdade, o que o Apocalipse vai trabalhar como sendo uma preparação para que o anticristo chegue. Pastor, num culto desse você está querendo pôr medo no povo? Não. Estou não. Porque no meio disso tudo, que está sendo preparado para que o anticristo venha, e quando o anticristo vier com o seu poder político, militar, podendo dominar tudo e todos, não há necessidade de Deus, e ele vai vir como um homem, não vai estar debaixo de leis, num mundo que não quer a intervenção de Deus, quer um homem que comande tudo, quer o ser humano no centro de tudo. Quando ele vier com isso, diz o texto sagrado que Jesus virá e apenas com um sopro de sua boca aniquilará ele de uma vez por todas. Então ele não vai ser vencedor, fique tranquilo com isso. Deus tem preservado a humanidade, e eu quero encerrar fazendo uma afirmação. Uma segunda resposta de Deus para o fator Babel nos nossos dias é o que começou a acontecer lá atrás, está narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você que lê a Bíblia, você sabe o que está escrito lá. É o derramamento do Espírito naquela festa de Pentecostes. Lá em Babel, o que estava acontecendo ali em Babel, Deus confundiu a linguagem das pessoas, de modo que as pessoas não se entendessem. Mas lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado, diz o texto que pessoas do mundo inteiro estavam naquele lugar, e elas se entendiam. Em Babel, Deus fez com que as pessoas não se entendessem. No Pentecostes, Deus fez com que as pessoas se entendessem, mesmo que elas não se conhecessem, e fossem de lugares diferentes. E não só isso. Em Babel, a intenção era anunciar a grandeza do ser humano. Vamos fazer o nosso nome célebre. Mas e no Pentecostes, qual é a intenção? Fazer com que as grandezas de Deus sejam conhecidas, não as dos homens. Porque o texto sagrado diz que cada um falava numa língua, e os outros entendiam falar na sua própria língua materna. Falar do quê? A respeito das grandezas de Deus. Eles não estavam ouvindo falar das grandezas humanas, dos grandes cientistas, dos Nobels da paz, Nobels ou Nobéis? Dos que ganharam o prêmio Nobel, pronto. Não estava falando disso, eles estavam falando das grandezas de Deus. Sabe qual é o antídoto de Deus para esse fator Babel, para essa sociedade corrompida, para as religiões deturpadas? O antídoto de Deus e o remédio de Deus é uma vida cheia do Espírito Santo. Um crente que recebe e vive cheio do Espírito Santo, uma pessoa comandada, governada pelo Espírito de Deus, não é uma pessoa que vive de acordo com o fator Babel, não é uma pessoa que vive sem a direção de Deus, ou querendo ser ela mesma o próprio Deus, ou querendo manipular Deus, porque ela é governada por Deus. Então vocês que estão aqui, eu não sei da fé de cada um de vocês, mas eu imagino que a maioria de vocês de alguma forma acredita em Deus e em Jesus Cristo. Se você assim o faz, eu quero te dizer que mesmo assim, acreditando em Deus, você pode ainda ter no seu coração o que eu chamei de fator Babel. E você pode ou estar se afastando gradativamente de Deus, ou transformando Deus num ídolo que você pode manipular, ou está se tornando o seu próprio Deus, onde o seu Deus é o ventre, como o apóstolo Paulo falou. Mas se você não quer viver nessa condição, se afastando de Deus e pronto para ser enganado na manifestação do anticristo,
você precisa desejar, em nome de Jesus, a partir de hoje, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E se você o quiser, você pode falar: Deus, enche-me do teu Espírito Santo, porque eu quero ser governado pelo Senhor. Eu não quero ser eu uma Babel, e nem quero fazer parte de uma Babel. Eu quero ser dirigido e governado pelo Senhor. Eu quero que as tuas ordens, as tuas diretrizes, a tua lei, seja aquilo que governa a minha vida. E o Senhor é o meu Deus, e eu sou apenas o teu servo. Isso só é possível quando você está governado pelo Espírito Santo de Deus. É só nesse caso que Jesus passa a ser o Senhor da sua vida. O Senhor é quem manda, o Senhor é dono. Eu gostaria de fazer uma oração por cada um dos que estão aqui hoje. Lá em Babel, as pessoas estavam querendo tomar posse daquilo que pertencia ao céu. Por causa do Pentecoste, agora nós estamos querendo que aquilo que é da terra esteja submetido a Deus. E eu gostaria de fazer uma oração. De repente o coração de algum de vocês não está submetido a Deus, não está sob o governo de Deus. O seu coração hoje é uma Babel, e Deus precisa confundir a tua vida o tempo inteiro para que você não se autodestrua. Deus não quer te confundir, Deus quer fazer com que você tenha uma vida completa. Isso só é possível se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu quero pedir para que todos se coloquem de pé por um instante, e nós vamos fazer uma oração.